Filipenses capítulo 4. Para quem tem aquele GPS na Bíblia, é FP, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 10, 11, 12, 13, apenas 4 versículos. Vou ler com vocês. Os irmãos encontraram? Amém. Assim que os irmãos encontrar, vocês não fechem a Bíblia, irmãos, tá bom? Enquanto ensino, a gente vai decorrer algumas coisas, falar algumas coisas, e eu tenho certeza que vai ser tudo de bênção para a nossa vida, ok? Deus deu uma mensagem para vocês. Deus deu uma mensagem para a igreja. Amém? 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, diga comigo, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sente, meus irmãos, e não feche a sua Bíblia. Escute o que eu vou dizer, só o tema, e eu creio que esse tema é muito sucinto para os dias de hoje, e pelo menos para a minha vida foi e é. O tema que Deus me deu. Escuta isso, por favor. Altos e baixos na trajetória da vida de um cristão é normal. Pastor, o que você está dizendo? Que altos e baixos, eu não estou dizendo pecado e santidade, eu estou dizendo de percas, eu estou falando de dores, eu estou falando que uma porta se fecha, eu estou falando que alguém pode te deixar, como papai falecer, mamãe falecer, algo de cunho difícil acontecer em nossas vidas, porque altos e baixos na vida de um cristão é natural, é normal. Eu não estou dizendo na escala de pecado e santidade, porque alguém pode dizer, então é normal estar quente e estar frio. Não é isso. Eu estou dizendo que você pode passar por problemas, eu estou dizendo que você pode passar por dores, eu estou dizendo que você pode passar por muitas percas na sua vida. Eu estou dizendo que em muitos momentos da sua história você pode se sentir só, e na verdade não somente se sentir só, mas de fato ficar só, porque é normal na vida de um cristão. O que acontece, queridos, é que pregaram para nós no passado, que é só vitória, que a gente não foi destinado a passar por alguns momentos difíceis. E quando o momento fica difícil, a gente olha para o alto e a gente começa a questionar a Deus, porque o Senhor permitiu que isso me acontecesse. Mas Paulo aqui nesse texto, ele me mostra que algumas coisas que acontecem na nossa vida, como aconteceu na vida dele, é passivo na vida de um cristão, é passivo na vida de quem aceita Jesus, é passivo na vida de um apóstolo, é passivo na vida de quem está servindo a Deus, um pastor, um presbítero, um evangelista, um crente que nasceu agora na pessoa bendita do Senhor. Estamos passivos a que coisas naturais, de altos e baixos aconteçam na nossa vida. Você pensa, muitas vezes, que está por cima, a gente só pensa em projetar, em objetivos, em alcançar alguma coisa, e de repente isso não acontece como a gente quer, não vem na hora que a gente quer, não acontece do jeito que a gente quer. Eu quero dizer a você que independente, a palavra que Deus liberou para nós aqui, que Deus vai trazer para nós, que as coisas impertinentes à vida é normal. Só não perca a essência, só não perca a vontade de adorar, só não perca o foco,
Só não perca o desejo de dar glória. Não é a enfermidade que pode te tirar da presença de Deus. Não é a dor, não é a perca, não é a calúnia, não é o abandono, não é o que você ouviu que te machucou, nada, porque pode acontecer contigo, pode acontecer comigo. O que não pode acontecer é você sair da presença daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Dia difícil, dia bom, porta fecha, porta abre, chuva, calor, o sol em cima, dias rolando, as coisas acontecendo, e daí é passivo que tudo isso aconteça. O que não pode acontecer é você abandonar aquele que te chamou. Para eu explicar isso, eu vou fazer uma breve introdução. Ela é histórica, porque Deus me mostrou algo aqui na vida do apóstolo Paulo, altos e baixos, coisas que aconteceram na vida dele, e nem o porquê o sofrimento apareceu, as rejeições vieram, as prisões vieram. Irmãos, você não vê ele dizendo: eu vou abandonar a presença, eu vou deixar de buscar. Então, olhando para a vida de um homem tão forte, olhando para a vida de um homem que nos inspira a estar pregando, o apóstolo Paulo, depois de Jesus, o maior pregador, e vendo o tamanho sofrimento que um homem desse passou, depois de Jesus, se ele passou por isso, se Jesus passou por isso, queridos, e ele passa com expressões boas, porque eu e você, aleluias, diante de altos e baixos, se frustra. Diga para alguém assim: altos e baixos na tua vida é normal. Irmãos, não precisa ser profeta, porque isso pode ser profecia, pode parecer que você está profetizando, mas eu vou dizer para você, vou apontar para a câmera: perder, sofrer, sentir dor, ficar só, calúnia, dias maus, é normal. É normal. O que não é normal é eu abandonar a presença de Deus por causa disso. Ter um dia ruim, passar por uma situação ruim. Sinto muito, crente, bendito e bendita na pessoa de Jesus, infelizmente ou felizmente, é normal. É normal. Põe isso na sua cabeça. É normal. Olhe para a vida de Paulo, preste atenção. Essa carta, queridos, ela foi escrita aproximadamente 40, a carta não, pode ser a carta, do ano de 60 a 64 depois de Cristo. Mas a passagem de Paulo em Filipenses ou em Filipos foi do ano de 42 a 49 depois de Cristo. E quando ele passou? Para refrescar sua memória, Atos capítulo 16 vai relatar da segunda viagem missionária de Paulo. Preste só atenção para você ver os altos e baixos. A segunda viagem missionária de Paulo, ele vai para essa cidade de Filipe, e obviamente o que ele vai fazer lá? Pregar a palavra, ele vai orar, ele vai fazer a vontade de Deus. E um desses momentos de oração, ele encontra uma mulher por nome de Lídia. E Lídia ouve o evangelho pregado por Paulo. Ela era vendedora de púrpura, e ela aceita as palavras que saem da boca de Paulo acerca de Cristo. Então ela aceita Jesus, a sua casa aceita Jesus, e Paulo batiza a casa de Lídia. Porém, Paulo passa alguns dias ali em Filipe, e nesses momentos de oração, ele se depara também com uma moça que tinha um espírito de adivinhar. Vocês conhecem a história. Essa moça que tinha um espírito de adivinhação, ela tinha 4 senhores que comandavam ela. Ela era escrava de um demônio, e ela também era escrava de 4 pessoas. Essas 4 pessoas tinham lucros dessa moça. Porque, para entender aqui, o que essas pessoas faziam com essa moça? Talvez armavam uma tendinha, e eles ficavam do lado de fora, cobrando, porque as pessoas que entravam na tenda, o espírito maligno de adivinhação falava algumas coisas, e aqueles homens do lado de fora ganhavam dinheiro. Mas Paulo,
expulsa esse espírito de adivinhação. Quando ele expulsa, esses homens pararam de ganhar dinheiro, porque a fonte daqueles homens era essa moça. Então esses moços, esses homens, levam essa situação aos magistrados e autoridades de Filipe, porque com as seguintes palavras: esses homens aqui, que homens? Paulo e Silas, estão pregando uma palavra que não é concernente ao nosso povo, e com essa conversa, com as minhas palavras, eles foram levados presos, mas antes de ser presos, eles foram açoitados em praça pública. Preste muita atenção: açoitados por pregar a palavra. Irmãos, eles só foram fazer a vontade de Deus, eles só foram pregar a palavra de Deus. Eles ouviram o Espírito Santo: passe a Macedônia e nos ajuda, entra nessa cidade. Eles estavam ali para fazer a vontade de Deus. Agora pensa comigo: comecei o dia orando, comecei o dia pregando, vou terminar o dia dentro da cadeia. Por quê? Porque foram açoitados e jogados dentro da... A Bíblia diz que Paulo e Silas dentro da cadeia, irmãos, penso eu agora, eles começando a pensar: começamos o dia pregando, vamos terminar o dia na cadeia, mas nós começamos o dia louvando e orando, mesmo na cadeia, nós vamos terminar o dia orando e louvando hinos a Deus. Então a Bíblia diz que eles começaram a louvar e adorar, e aí veio um terremoto naquela cadeia e as prisões se abriram. Mas na frente daquela prisão, daquela cadeia, havia um carcereiro, e o carcereiro, olhando aquela cena, as cadeias abertas, ele pega uma espada e vai para se matar. Por que ele pega a espada e vai se matar? Porque a cadeia era escura, ele não via quem estava lá dentro, e eles estavam para cuidar dos presos. Agora imagina o que ele estava pensando: eu vou me matar, porque se chegar autoridades e ver a cadeia aberta, eles vão me matar, porque não tem resposta para dizer o que aconteceu. Então ele pega a espada e vai se matar. Quando ele pega a espada para se matar, Paulo lá dentro diz: não faça isso, todos nós estamos aqui. Não saiu um, irmãos, eles ficaram lá dentro. Ele salta dentro da cadeia e ele traz uma pergunta que eu também assim não entendi o porquê. Por quê? Ele pergunta a Paulo: o que farei para me salvar? Ué, o que eu faço para me salvar? Eu não sei se essa pergunta é de característica salvação das autoridades, ou realmente salvação, vida eterna. Mas quando a pergunta é feita para um homem de Deus, o homem de Deus espiritual, ele solta a resposta daquela pergunta: crê no Senhor Jesus e será salvo, não só tu, mas como toda a tua. Olha qual foi a resposta. Então o carcereiro, ele pega Paulo, limpa as feridas, leva para casa. Paulo prega, eles aceitam Jesus e Paulo os batiza. Junto com a casa de Lídia, com a casa do carcereiro, a igreja de Filipe é fundada. Olha que bênção, 49 depois de Cristo. A igreja está fundada na segunda viagem missionária. Paulo deixa a igreja formada, Paulo deixa a igreja começada, e vai para a terceira viagem missionária. Ele passa por alguns lugares que ele já tinha passado, e no final dessa trajetória, ele tem por si voltar para Jerusalém. Paulo quer voltar para Jerusalém. Alguns irmãos diz para ele assim: Paulo, não vai para Jerusalém, porque em Jerusalém vão te pegar, em Jerusalém vão te bater, em Jerusalém vão te espancar. Paulo diz assim para alguns, isso ele fala lá em Efésios, antes de ir para Jerusalém: o que vocês estão falando, me entristecendo? Eu não estou pronto a apanhar, eu não estou pronto a sofrer, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. Então Paulo agora vai para Jerusalém, e acontece o que foi profetizado: ele seria amarrado, açoitado, e ali ele foi preso em Jerusalém. Mas mal sabia todos que Paulo era um cidadão romano, pai de Paulo, entre aspas, sei ou não sei de informações terceiras que era romano. E por isso Paulo era um cidadão romano, e não pode matar um cidadão romano sem que ele seja julgado por Roma. Então Paulo, na sua cadeia, no seu presídio em Jerusalém, ele apela por César. E quando ele apela por César, ele é levado. Tem muitos pormenores aqui, porém ele fica lá alguns anos preso em Roma. Agora preste atenção: de Roma, dentro da cadeia,
ele começa a escrever cartas para igrejas que ele levantou, para igrejas que ele formou, e para pessoas como Timóteo, Tito e outros mais. Então de Roma ele está escrevendo a carta a Filipe, uma igreja que ele fundou quase 15 anos antes dessa situação que ele estava passando, e ele escreve com certas características. Se você não fechou a Bíblia, eu trouxe uma introdução histórica. Agora preste atenção, quais são as características dessa carta? No capítulo 1, ele vai dizer que é como se fosse uma introdução. Capítulo 1, versículo 5, ele traz mais ou menos isso, que ele estava alegre em saber que a igreja de Coríntios cooperava com muita veemência no evangelho de Jesus Cristo. Então no capítulo 1, ele está dizendo assim: eu estou muito feliz. Por quê? Porque valeu a pena todo o meu sofrimento. Eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu sofri para a igreja ser aberta. Eu sofri para que isso acontecesse. Mas eu estou feliz porque vocês se tornaram cooperadores. Vocês estão fortes. Vocês estão dando fruto. Vocês continuam aquilo que eu comecei lá atrás. No capítulo 2, ele vai falar da humildade cristã. E ele dá como exemplo Jesus Cristo. No capítulo 3, ele vai falar como se fosse assim: ó, tenham cuidado com as falsas doutrinas, e também com os cães. Quem são os cães? Os maus obreiros. Quem são esses que trazem falsas doutrinas e que são chamados de cães? Aqueles que se converteram a Cristo Jesus, mas ainda são judeus, e querem ainda que aqueles que estão no caminho do Senhor continuem na lei de Moisés. Paulo diz que a lei agora é em vão, porque a salvação não é pela lei, a salvação é pela fé no nome de... Então Paulo diz: cuidado com esses cães. E no capítulo 4, ele vai trazer conselhos gerais para o povo de Filipe. Quais são os conselhos? Capítulo 4, versículo 4, só alguns versículos eu vou dizer para você. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. 4, 5, seja a vossa equidade, seja a vossa bondade notória a todos os homens, o Senhor breve virá. Não estejais preocupados com coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele está dando conselhos gerais. Agora preste atenção, ele escreve algumas pérolas que você sabe de cor e salteado. Capítulo 1, abre a tua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 6, me ajuda, irmãos, é culto de ensino. Culto de ensino, você precisa abrir a Bíblia, você precisa folhear a Bíblia e entender, é Deus falando com você, te ensinando, são pérolas. Capítulo 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, o aperfeiçoará até o dia da volta de nosso Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma pérola, e quando eu ouço essa pérola, quando eu leio essa pérola, eu começo a entender algumas pessoas e saber que eu preciso ter um pouquinho mais de paciência com alguns. Sabe por quê? Posso fazer um paralelo rápido aqui com a parábola do semeador? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, sim ou não? Sim. Semente caiu caminho, pedregais, espinhais e terra boa. A semente é a palavra de Deus, ok? A semente é a palavra. Então a Bíblia diz que a semente que caiu na beira do caminho, veio o passarinho e pá. A semente que caiu nas pedras, ela nasceu e logo morreu. Por quê? Porque não tinha raiz, não tem terra. A semente que caiu sobre os espinhos, ela morreu porque o espinho cresceu e sufocou ela. Então sufocando, ela morreu. Mas a que caiu em terra boa deu fruto para 30, 60 e deu fruto para 100. Agora presta atenção, Jesus está falando de solo e semente, e a palavra de Deus na boca de Paulo, capítulo 1, versículo 6, está falando que aquele que começou a boa obra vai te aperfeiçoar. A semente não brotou ainda em alguns, é que você não é, talvez você ainda não é terra boa, mas você também não está na beira do caminho, você também não está nos pedregais,
Você também não está nos espinhais, você é terra seca. A semente não flui. E aí, irmão, preste atenção ali para cá. Precisamos ter paciência, porque pode ser que esse irmão não está dando fruto, porque a terra, o solo dele é seco. Pastor, ainda não estou entendendo. Quando eu vim para a igreja, irmãos, no mesmo dia, eu já me vi convertido. Mas tem alguns que vêm para a igreja e ainda passa 10 anos fumando um cigarrinho escondido. Mas por quê? Veja bem, a terra, para mim chegar na igreja, ela era regada. Sou de uma casa de crente. Todo mundo fazia propósito, oração pela minha vida, jejum pela minha vida, pregava para a minha vida. Então a terra estava sendo... Você chegou aqui sem alguém regar a terra. Então, tenha paciência, levanta a mão, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Vai melhorar. Pérolas, só pérolas. Capítulo 1, versículo 21 é outra pérola. Por que é outra pérola? Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é... Irmãos, olha lá, olha o que Paulo diz. Porque para mim o viver é e o morrer é ganho. Irmãos, um homem que sofreu e está na cadeia. Olha cá, se eu morrer eu vou para o... Mas se eu ficar, me segura que eu vou pregar. Se eu morrer é ganho, eu vou morar com ele. Mas se eu ficar vivo, é Cristo, é palavra, é missão, é Jesus no meu coração, é a obra de Deus gerando. Irmãos, quem é que tem projeto com isso? Tu era morto, agora tem vida. Mas a vida que tu tem agora é para as coisas que você acha boa. Aí alguém que está dentro da cadeia diz: se eu morrer agora, tanto faz, porque eu sei que para o céu eu vou. Mas se eu ficar, se me deixar, se eu continuar, até mesmo aqui dentro da cadeia eu vou pregar. Então é uma pérola, só mais duas pérolas e aí a gente faz as aplicações. Capítulo 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não vou fazer aplicação. E capítulo 4, versículo 13, que é uma pérola: posso todas as coisas, irmãos, em Cristo que me for. Agora eu vou dizer para vocês, antes de fazer a aplicação, o nome da mensagem mais uma vez: altos e baixos na trajetória da vida de um cristão é normal. Amém? Bora, capítulo 4, versículo 10, Paulo está dizendo algo muito interessante. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Olhe para cá, o que Paulo estava dizendo aqui? Ele está agradecendo uma oferta que ele recebeu. Irmãos, ele estava na cadeia, e ele está agradecendo à igreja de Filipenses. Esse é um dos caráteres dessa carta, é uma carta de gratidão. Vocês lembraram de mim no dia mau, lembraram de mim no dia difícil, lembraram de mim, e eu estou agradecendo por isso, porque vocês não esqueceram daquilo que eu fiz para vocês. Muito obrigado. Aí entra o versículo de número 11, olha o que ele diz no 11: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que... Pronto, eu aprendi a contentar com o que... Irmãos, é isso aqui que fala comigo. Ele não está falando que nós não precisamos ter ambição para conquistar algumas coisas. Ele não está dizendo que você não precisa ter objetivo. Ele está falando de gratidão pelo que você tem. Aprender a ser feliz, a estar bem, a ser grato, irmãos, por ter deitado, dormido, acordado, se levantado, por ter se vestido, comido, por ter chegado até aqui, está em paz, está tranquilo.
ser grato é aprender a ser grato pelo que tem, e essa é uma das maiores dificuldades da nossa vida, porque quem não agradece o que tem, não está preparado para ter mais, porque nunca você vai conseguir ter mais, porque nunca haverá gratidão, você sempre estará buscando alguma coisa. Que dia, que tempo, que hora, você vai levantar a mão e dizer: obrigado, Senhor, por quê? Pelo filho que eu tenho, pelo esposo que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pela casa que eu moro, pela família que o Senhor me deu, pela igreja que eu tenho, por estar salvo, por estar dando glória, por o Senhor ter me salvado, é condição, já aprendi. Quando você vai aprender? Você precisa perder para aprender? Você precisa apanhar para aprender? Você precisa sofrer para aprender? A minha oração sempre é: Senhor, eu não quero sofrer para aprender, eu não quero nem perder para aprender, eu quero ser feliz, eu quero dar glória, eu quero reconhecer, eu quero me alegrar com o que eu estou vivendo agora, porque quem não faz isso agora, jamais fará, sempre estará querendo alguma coisa. Então eu libero uma palavra para você, se você quiser levantar a mão, aprenda a se contentar pelo que está na tua vida. Aprenda a ser feliz. Aprenda a ser feliz. Aprenda a se contentar. É um homem na cadeia dizendo para alguém que mandou uma oferta e nos ensinando. E aqui, agora nós vamos entrar e vamos entender os altos e baixos. Porque no versículo 12 ele usa duas expressões. Quais são as duas expressões? Sei estar. Segundo, estou instruído. Irmãos, isso aqui mexeu comigo também. Sei estar. Você sabe estar o quê? Abatido. Vamos lá, versículo 12. Sei estar abatido e sei ter também abundância. Eu sei estar por baixo. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Com palavras que a gente consegue colocar. Eu consigo. Aleluia! Essa situação eu controlo. Eu sou equilibrado. Eu sei estar por baixo, mas eu sei também estar. Eu sei estar abatido, mas eu sei também ter em abundância. Queridos, é questão de controle, altos e baixos da vida. Não é os intempéries que pode tirar o seu controle, não é os intempéries que você vai liberar palavras: eu não consigo. Não é, você tem que dizer para o problema: eu consigo, eu sei, eu consigo, sei estar. É alguém que passou por baixo, é alguém que passou por cima, é alguém que foi apedrejado, é alguém que ficou na cadeia, é alguém que foi humilhado, é alguém que foi expulso, é alguém que não aceitaram a pregação, ele só queria fazer o bem. Então ele diz para alguém, e a gente está aprendendo: eu sei estar. Isso tem que soar no teu coração como soou no meu, porque é para nós. Eu sei estar. Tanto faz ter, como tanto faz não ter. Eu consigo, eu sou equilibrado diante dessa situação. Não é porque eu não tenho que eu vou deixar de dar glória, não é porque não está do jeito que eu queria que eu vou ficar infeliz. Eu sei, eu consigo, eu tenho um equilíbrio diante dessa situação. Você não vai perder a paz. Você tem que aprender isso. Você não pode perder a paz. Você não pode perder a estabilidade. É o que Paulo está nos ensinando. Ter ou não ter é normal. Ele está dizendo: eu sei, eu já passei, eu sei, eu já vivi isso. Você viveu isso aonde? Na pele. Eu vivi isso como meu testemunho. Então eu consigo estar com pouco, mas eu consigo estar também com. Aí ele diz assim: eu sou instruído, irmãos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe o que ele está dizendo com outras palavras? Eu dou ensino nessa área, eu sou instruído. Sabe, nessa situação, eu sou professor. O que ele está dizendo? Sabe, nessa situação, eu sou preparado. Sabe, nessa situação, eu sou informado.
Eu estou instruído, camarada. É você olhar para a situação e dizer para ela: eu sou instruído nisso. E quer saber, queridos, você só não é porque não quer. Posso falar rápido de mim aqui, você também pode falar de você. Vê bem, nasci em Astorga, Paraná. Na verdade, num município chamado Santa Zélia, cidadezinha desse tamanho. Me lembro ainda, ano 84, 85, meu pai, com um bom terreno. O terreno do lado era dele. O bar que tinha no outro terreno era dele. Naquela época ele tinha um caminhão na porta. Naquela época ele tinha uma Kombi 79. Eu me lembro, criança, tinha um Fuscão 81. Para o ano de 84, para o ano de 85, ele era rico. E de repente ele vende tudo e vai para Autônia, outra cidade do Paraná. E vai eu, minha mãe, minhas duas irmãs e meu pai. E lá nessa outra cidade, queridos, meu pai não compra nada a princípio. Vivemos quase 3 anos com dinheiro no banco. De repente eu não sei quem entrou, o dinheiro do banco sumiu. De repente a gente foi morar numa casa de madeira, que o banheiro era do lado de fora. O banheiro era onde? A minha irmã foi no banheiro, um adolescente encontrou uma cobra no banheiro. Para nós entrar nesse banheiro à noite, irmãos, não tinha quem nos fazia ir para esse banheiro do lado de fora, numa casa de madeira à noite. Para melhorar, mudamos de casa, compramos um pequeno terreno, construímos uma casa de madeira, que é normal no Paraná. Porém, uma casa, num quarteirão, só tinha essa casa, o resto é tudo mato. Só que essa casa não tinha energia. Meu pai veio para São Paulo para ganhar dinheiro e nos deixou ali. Olha só, num quarteirão, meio do mato, uma casa de madeira sem energia. E para piorar, o banheiro entupiu. Quem é que pode fazer alguma coisa? Eu tinha 6, 7 anos, minha irmã 10 anos, a outra irmã 3, 4 anos e minha mãe sozinha. Ninguém conseguia fazer nada. Para fazer necessidade era onde? Irmãos, praticamente dentro da cidade. Pois bem, viemos para São Paulo, a nossa mudança vem dentro do ônibus. Chegamos aqui, trabalhamos, moramos, conquistamos. E pastor, o que você quer dizer? Que em toda a nossa trajetória tem altos e baixos, mas alguém cuidou de nós. Alguém cuidou de você na sua trajetória, porque você também tem uma trajetória difícil de vida. Então você tem que dizer para a situação: sei estar, estou instruído, e eu vivo isso com a minha experiência, porque em toda a minha trajetória alguém cuidou de mim, alguém cuidou de mim, alguém cuidou de mim. É normal, tenha calma, nada saiu da mão dele. Aí, queridos, ele dá um tombinho para dizer por que ele consegue tudo isso. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer: posso todas as coisas em Cristo. Presta atenção. Esse posso não é de possuir. O contexto vai dizer que é de passar. Ok? Posso passar por qualquer situação naquele que me fortalece. Porque não adianta você, como cristão, chegar na frente de uma casa bonita, bater o pé 3 vezes e dizer assim: é meu, em nome de Jesus, porque está escrito que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Isso é cobiça, irmãos. Não adianta chegar na frente de uma agência de carro e dizer: é meu, em nome de Jesus. Não é seu, irmãos, é da agência. Ok? É cobiça. Está escrito que eu posso tudo naquele, ainda fala, posso tudo naquele. Calma, irmão, não pode. Se você entrar lá e pegar, você vai ser preso. Esse posso é de passar, é de passar. É alguém que está entendendo. Eu estou trazendo para você a história de Paulo, mas a história de Paulo de sofrimento, ela se confunde com a nossa. A questão do sofrer é igual, porque cada um tem um sofrimento. Então não adianta a gente diminuir a nossa força, ou dizer assim: eu não aguento mais, eu não vou conseguir, se isso continuar eu não sei o que será de mim. Quem cuidou de você até hoje? Então esse posso de passar, você consegue passar. Quer ver? Uma breve introdução sobre a vida de José, obviamente, só para você ver como é que a vida é cheia de altos e baixos.
Um homem que tem sonho, ele vê sol, lua, estrelas, todas se curvando para ele. Ele vê plantas se curvando para a sua planta. É um menino que tem sonho. É um menino que Deus fala que ele vai ser alguma. Só que ele causava inveja. E pelas pessoas, os irmãos terem inveja, ele foi lançado na cova, foi vendido para uma caravana, foi vendido no Egito. Da casa de Potifar, ele foi vendido para a cadeia. Na cadeia, na verdade vendido não, foi lançado na cadeia. Na cadeia ele foi esquecido pelo padeiro, foi esquecido pelo copeiro. Irmãos, ele só fez o bem. Ele tinha sonho, Deus deu o sonho. Mas pensa comigo, Deus dá o sonho, mas Ele não mostra o processo durante o sonho. Deus, Ele mostra algumas coisas. Por isso quando a gente é pequeno, irmãos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser advogado, eu quero ser pastor, eu quero ser, trabalhar no administrativo, eu quero ser contador, eu quero ser alguma coisa. Irmãos, mas a gente quer, mas não vê o processo. Na vida de José é a mesma coisa. E o que eu estou dizendo para você, houve altos, Deus não mostra, irmãos, o processo, Ele só dá o sonho, porque se Ele mostrar o processo, você não quer pegar a causa para você, mas em todo o processo da sua vida, tem alguém que cuida de você nos altos e baixos. Olha para a vida de Jó, irmãos, olha para a vida de Jó, sacerdote, homem rico, bem casado, muitas ovelhas, muitos jumentos, muito camelo, muito boi, muito funcionário, muita pompa, muito dinheiro, muito tudo, irmãos, 10 filhos. De repente Satanás fica com inveja, pede para Deus se podia tocar nele, porque aquilo para Satanás era a bênção que Deus estava dando. Deus permite ele ser tocado. Ele vivia num alto padrão, e de repente, irmão, só vem notícia ruim. Levaram o boi, levaram o camelo, levaram o jumento, e para finalizar, os filhos morreram. Então, queridos, pensava que Jó ia dizer o quê? Já era para mim, acabou tudo. Mas Jó diz uma coisa linda: o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome. O inimigo ficou nervoso porque Jó não blasfemou no altos e baixos. Você vai entender? Então o inimigo falou, olho por olho e dente por dente, toca nele para ver se ele não blasfema. Tocou nele, irmãos. Enfermidade. Está lá aquele homem que era sacerdote, aquele homem, irmãos, que toda a cidade batia continência quando via Jó. Ele ficava na porta. De repente ele senta na cinza, e ele vai tirar, irmãos, as suas feridas com um caco. Algumas pessoas falam de telha, mas é um caco que a Bíblia diz. Ele está lá raspando as suas feridas com um caco. Os funcionários e as pessoas não podiam passar perto dele por causa do mau hálito, por causa do cheiro, do fedor que ele exalava, irmãos. Mas mesmo assim, queridos, ele não blasfemou, a ponto de você agora entender a mulher de Jó. Só estou entendendo a mulher de Jó agora. A mulher de Jó fala para ele, irmãos, por amor. Não fica com raiva da mulher de Jó, tá bom? Porque todo mundo condena a mulher de Jó. A mulher de Jó falou assim, com dó: meu Deus, olha o meu marido, ele era o sacerdote da casa, esse homem era rico, esse homem era respeitado, olha como ele está. Jó, só tem um jeito para você, filho, para essa dor ser aliviada. Não tem outro jeito. Você está sofrendo demais, e não tem outro jeito de você morrer, porque você está sofrendo. Amaldiçoa esse Deus. Como falas uma louca, aceitaste o bem, e o mal não queres tu? E Jó não blasfema? Então chega outra turma, Bildade, Elifaz e Zofar. Eles chegam e, em vez de apoiar, eles começam a criticar. O que você fez, Jó? Confessa que é melhor. Confessa que é melhor. E essa história vai até Jó 42. Porque em Jó 42, Jó diz assim: bem sei eu
e nenhum dos seus planos. Eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te vê, porque tudo que o Senhor quer, o Senhor faz, mas em todo o processo Deus cuidou, a ponto de virar o cativeiro. Sabe por quê? É uma escola, irmãos, que a gente está aprendendo. Tudo eu posso, tudo eu posso, tudo em Cristo, tudo, irmãos, o final da história, o trajeto final, irmãos, é o que importa. Você está entendendo? Isso aqui não importa, tanto faz ter como não ter. Meu Deus, você está entendendo a mensagem que Deus colocou no nosso coração? Tanto faz você ser rico ou ser pobre, o final, cova humana é a mesma, do Elon Musk e de qualquer um de nós aqui, do Zé das Couves. Quando o caixão, a tampa do caixão fechar, é o mesmo lugar, não é? O que nós esperamos, irmãos? É o destino, 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 o céu, a eternidade, a trajetória tem altos e baixos. A travessia pode ser frustrante, pode ser de dor, pode ser de perca, mas eu sei, eu estou instruído, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Levanta a tua mão se você quiser dar glória. Essa é a trajetória da nossa história, irmãos, altos e baixos, não tem problema, o que importa é o destino final com Ele na glória. Se você quiser dar glória para Ele, pode dar glória. Se você quiser dar glória para Ele, pode dar glória, porque Ele merece toda a glória. A Bíblia diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pega na mão desse irmão querido que está do seu lado, pega na mão e levanta ele. A mensagem de hoje é altos e baixos na trajetória da vida de um cristão. É normal, passa, amém? Quero orar por você. Segura aí na mão desse irmão, diga para ele: é normal que você está vivendo, é normal, é normal. Só não é normal o que é pecado, ok? Mas sofrer, perder, ser abandonado, caluniado, ser deixado por alguém que nos ama ou que a gente ama, nem as pessoas que a gente ama ficam com a gente aqui nessa terra. Amava tanto meu pai e minha mãe, foi embora, a gente perde. O que você vai fazer? É normal, altos, o importante é o destino. E nessa trajetória Ele vai cuidando. E nessa trajetória você tem que ir dizendo: eu sei estar, eu já estou instruído. Por quê? Porque eu posso tudo em Cristo. Deus dá força, renova, instrui, capacita, fortalece a tua igreja nesse tempo, para enfrentar todos os tempos que tem por vir, de cabeça erguida, instruída, capacitada, fortalecida e abençoada, no nome de Jesus. Você diz? Amém. Aplauda o Senhor.